Hercílio despertou no umbral imediatamente após a sua morte física. Abrindo os olhos, se viu mergulhado na escuridão total, até que, com o tempo, conseguiu captar a estranha luminosidade daquele ambiente hostil. Sentia uma sede terrível e estava completamente desorientado. Foi horrível acordar aqui. Me sentia congelado. Mal conseguia me mover. Mas eu precisava ao menos tentar. Achava que ainda estava vivo e consciente. Foi quando percebi que o chão era um lamaçal. Nunca tive nojo disso, pois sempre fui fazendeiro. Mas aquele lamaçal fedia a carne podre. Vomitei, minha cabeça girava de tanta náusea. Foi quando uma mão forte segurou o seu ombro. Assustado, Hercílio encarou aquele sujeito que não era bem humano, mas não parecia ser um animal. Ao longe, era possível observar outras criaturas semelhantes. Para o pavor de Hercílio, eram homens com os corpos cobertos por pelos e completamente cegos. Eu senti nojo e muito medo daquelas criaturas. Até que uma falou comigo, e as coisas só pioraram. Somos assim neste buraco do inferno. Quando cheguei, era como você. Agora pareço um urso cego. O estranho e assustador espírito revelou que eles estavam onde as bestas feras ficam no umbral, um lugar de tormento, de onde não é possível sair, a não ser por vontade dos seres de luz que de tempos em tempos patrulham aquele lugar terrível. Por viver na escuridão, perdemos os olhos. E para proteger do frio, desenvolvemos pelos. É a evolução, meu caro. Disse uma das criaturas em tom de deboche, para depois gargalhar, zombando de Hercílio. As sensações e as aparências dos desencarnados são diferentes no umbral cavernoso, dependendo da herança que o espírito traz da sua última encarnação. Não sabia se estava vivo ou morto. Se tinha consciência do meu estado, deveria estar vivo. Será? Hercílio olhou para uma das criaturas e ela, sem titubear, declarou solenemente: Você está morto. Bem morto. E deve ter feito muito mal para vir parar aqui. Os estranhos espíritos viraram as costas e se foram. A escuridão e o frio pareceram aumentar. Encolhido para tentar se aquecer, Hercílio forçava a sua memória. Queria saber o motivo de julgamento tão severo, pois somente espíritos malignos e violentos iam parar ali, e ele, afinal, era um católico praticante. Foi ensinado sobre o céu e o inferno.
Aquele lugar definitivamente não era o céu. Então, por exclusão, ele só podia estar no inferno. Assim passou um longo período de extremo sofrimento, até Hercílio notar uma luz mais forte se aproximando. Era um dos espíritos de luz que monitoravam aquele lugar triste. A criatura irradiava uma energia de paz e serenidade. Você não foi condenado ao inferno. Veio para esta região por conta da lei regente do universo dos encarnados. Causa e efeito. Hercílio sentiu um ódio profundo por aquele ser de luz, uma raiva do fundo da sua alma. O espírito abaixou a cabeça pesaroso e desapareceu. A situação de Hercílio só piorou. O frio causou-lhe feridas espalhadas pela pele, que levavam a uma coceira enlouquecedora. Fome, sede, insônia, um tormento que parecia não ter fim, até que outro ser iluminado apareceu ao longe. Meu irmão Hercílio, gostaria que eu o ajudasse a conhecer um pouco do seu passado, a sua passagem como fazendeiro na sua última vida na terra. O orgulho dizia-lhe para negar a oferta, mas a curiosidade falou mais alto. Quem merece esta lama? Você merece estar neste lugar. Você sempre foi rico, mas deixou seus empregados nas fazendas passarem fome. Aqui no umbral, você sente esta fome. Você também sente sede, muita sede, como seus empregados sentiam, obrigados a tomar a água barrenta e contaminada que você cedia. Aqui você também vive no escuro, como seus empregados viviam, quando impediu que tivessem acesso à luz elétrica. Hercílio sentiu-se devassado, estraçalhado e descoberto, tudo ao mesmo tempo. Já não sabia se sentia remorso ou ódio pela revelação. Baixou a cabeça como a negar tudo aquilo, virou-se de costas para ela e calou-se. O espírito se foi. A maldita escuridão voltou. O frio também. Agora somados a um sentimento novo para mim. Remorso. Era uma agonia duradoura, pois, além de tudo, Hercílio estava absolutamente sozinho. Aquelas criaturas do primeiro dia em que abriu os olhos se foram e nunca mais retornaram. Percebi como o ser humano, encarnado ou desencarnado, não pode viver sozinho. Um longo período se passou, até que surgiu outro brilho ao longe, e ele então colocou-se em estado de alerta. O ser iluminado aproximou-se de Hercílio. Querido irmão, já é hora da aceitação? Hercílio já não conseguia ter raiva ou ódio, a não ser de si mesmo, e entendeu a mensagem. Balançou afirmativamente a cabeça. Você fará uma viagem da qual somente se recordará muito adiante no seu aprendizado. Terminou por ora o seu sofrimento. Hercílio não atuou como um homicida serial, mas indiretamente assim agiu, pois muitos morreram de fome, doenças e pragas advindas da miséria imposta em suas fazendas. Quando desencarnou, o peso e a impregnação negativa do seu perispírito levaram-no ao umbral interno,
Este relato está presente no livro Umbral, Projeções Mentais, Testemunhos e Resgate Espiritual, de Abel e Adriana Glaser, pelo espírito Kair Bar Schutel. E se você quiser e puder ajudar a manter este portal aberto, pode doar qualquer valor pelo Pix, usando o QR Code que aparece na tela. Obrigado por assistir.